E pela última vez, hoje falaremos de The Last of Us. Pela última não, né? Mas por um bom tempo aí a gente vai ficar sem falar de The Last of Us, acredito eu, da série, né? Porque hoje, dia 13, dia 12, né? Saiu o episódio, mas como já passa da meia-noite, saiu o último episódio da primeira temporada de The Last of Us. De novo, incrível. Tô triste porque acabou. Acho que esse é o sentimento na real que fica, porque tava sendo tão bom que acredito que ninguém queria que acabasse, né? Mas como eu já disse em alguns outros vídeos, a segunda temporada já foi confirmada, então só basta esperar, né? Não temos previsão, claro, mas acredito que a partir de 2024 aí tenha alguma coisa sobre a segunda temporada, pelo menos informações, né? Ou talvez esse ano ainda mesmo, pra sair a segunda temporada do ano que vem, né? Não sei. Eu acredito que demore mais um pouco pra sair, né? Mas beleza, vamos esperar e vamos falar aí sobre o último episódio de The Last of Us. Bora lá. Bom, como sempre, né? Todo episódio de The Last of Us é um serviço aos fãs, né? Um fanservice tremendo. Então esse episódio não foi diferente. Tivemos várias referências ao jogo e vou começar aqui falando bem no comecinho do episódio, né? A gente teve uma adição bem bacana que não é mostrada no jogo, tá? Se eu não tô enganado, eu acho que eu não tô enganado. Que é a mãe da Ellie, né? No jogo, se eu não me engano, ela não é mostrada. E ela é mostrada dando a luz pra Ellie, né? Numa situação bem difícil, na verdade. Ela tava fugindo de um corredor, grávida da Ellie, claro. Deixar um adendo aqui, né? Um ponto que a atriz que eles pegaram pra fazer a mãe da Ellie é igual a Bella Ramsey, pô. É tipo a Bella Ramsey mais velha, não tem... Caraca, bizarro a semelhança, tá? Mas é igual ela. É igual ela mais velha, assim. O rosto lembra muito. E até os trejeitos, né? Assim, o jeito meio desbocado de falar. Com certeza ela deve ter dado isso da mãe. Apesar de... como eu vou dizer aqui, né? De não ter conhecido ela, né? De se lembrar dela. Mas bizarro ela ter pego esses trejeitos, né? Esse estilo meio desbocado, meio revoltado da mãe. A mãe já, em poucas frases que ela disse, já dava pra ver que ela era assim como a Ellie, né? Bom, retornando aos dias atuais aí, né? A gente tem, como eu disse, algumas referências. Primeiro a gente tem a conversa sobre o violão, que a real é uma característica bem importante que eles trouxeram no jogo, né? Porque o Joel toca violão, e a Ellie também toca violão, né? Na série ela não sabe tocar violão, aparentemente, né? Acho que ela não sabe, porque o Joel fala que vai ensinar ela e tal, e ela aceita, beleza. Mas no The Last of Us 2, a Ellie toca violão muito bem, e o Joel ensinou ela, entendeu? Então é bem bacana essa conexão aí que eles fizeram com o game também. A gente também teve, né, o livro de piadas nesse episódio, mais algumas piadas aí bestas como sempre, mas que você sempre dá risada, não importa quão idiota seja. E antes da gente chegar no hospital, né, que é a parte principal, enquanto eles estão procurando um prédio alto para localizar o hospital em si, a gente tem com certeza a cena mais bonita da série, que é a parte que a Ellie encontra a girafa. Pô, aquela parte é muito foda. E como sempre digo, pô, no jogo eu já achei muito louco, e na série não tinha o que se fazer a não ser aplaudir, né? Ficou muito bem feito lá a girafa, né? Claro, deve ser CGI, provavelmente, né? Eu não tô duvidando de mais nada de The Last também ultimamente, beleza? Mas acho que era CGI, dava meio que pra perceber assim na tela que, sabe, algo tinha sido acrescentado ao fundo enquanto eles estavam alimentando a girafa, sabe? Então acredito que tenha sido CGI, né? Porque tudo que eu falo que pode ser CGI aqui, aí amanhã chega a notícia: a girafa não era CGI, era a girafa de verdade, entendeu? Então acredito eu que tenha sido CGI, beleza? Aí amanhã eu faço um Reels aí, né? Um Shorts, e falo se era CGI ou não, mas acho que era CGI sim.
Então, como eu disse, a parte bem bonita, né? Ela encontra a girafa lá. Tem a parte também que o Joel pede ajuda pra ela buscar a escada, né? Dá pezinho pra ela pegar a escada em cima e dar a escada pra ele subir. E isso no jogo você faz diversas e diversas vezes. Então bem bacana também essa referência. E como eu disse, né, a gente chega na parte do meio que do hospital ali, né? Eles estão indo em direção ao hospital e aí eles são atacados pelos vagalumes que não sabiam quem o Joel era, né? Então eles foram meio que agressivos demais, né? Jogaram uma flecha ali, né? Uma granada de luz. Eles pegaram a Ellie e deram uma coronhada no Joel, desmaiando ele. Mas ele acorda no hospital, né? Um tempo depois. E aí que começa a nossa parte principal. Nesse vídeo aqui, nós não julgamos o Joel, beleza? Então se você julga o Joel, ó, pica a mula, porque aqui tá tudo certo. Porque quem assistiu já tá ligado o que ele fez. Assim que ele acorda, a Marlene está no hospital esperando ele, né? Lembrando que a Marlene estava lá no centro de quarentena, né? Na zona de quarentena, no primeiro episódio, em que a Ellie aparece e que a Marlene pede pro Joel levar a Ellie até os vagalumes, certo? Então ela também atravessou o país e chegou no hospital justamente para ver como ali que ia, né, ocorrer ali todos os procedimentos com a Ellie e tentar achar uma cura, que esse é o objetivo principal. E aí quando o Joel acorda, né, eles trocam uma ideia lá, perguntam onde a Ellie tá, aí a Marlene fala que a Ellie tá bem, mas aí ela dá a bomba, né, pega essa bomba aí, domina nos peitos aí, Joel. Ela fala que o médico analisou a Ellie, né, fez uns testes e que ela tem um tipo diferente do vírus, né, e que se o médico conseguir extrair esse vírus, ele consegue, né, fazer umas mudanças genéticas ali. Eu não sou médico, nem, né, biomédico, então não vou saber explicar aqui o procedimento correto, mas entenda que ela tinha né, uma mutação diferente do vírus principal, pelo que eles falaram na série. E aí, se o médico conseguisse extrair isso, ele conseguiria, né, no laboratório fazer uma variação, né, uma variante que seria a cura, e aí ele poderia fazer a vacina, tá? Mais ou menos isso, tá? Se não tiver correto 100%, me perdoe. E aí o Joel tem a sacada, ele fala: peraí, como assim? O médico vai extrair o vírus dela? Aí a Marlene fala: é. E aí o Joel fala o quê? Mas o vírus nasce no cérebro da pessoa. E aí a Marlene fala: exatamente. E aí o Joel, óbvio, já fica maluco, porque, né, no fim das contas, a Ellie teria que morrer, né, o médico abriria o cérebro dela para retirar o vírus e ela morreria no processo. Então foi essa bomba aí que o Joel teve quando acordou. E ele falou: mano, não vou deixar, me leva até ela, não vou deixar, e pá, e pum. E aí, senhoras e senhores, começa simplesmente o massacre da Serra Elétrica, porque o Joel, surtado, pirado, né, com motivos, a gente acompanhou os dois desde o primeiro episódio. Então, eu que joguei o jogo diversas vezes, né, e assisti a série, claro, você se apega aos dois, não tem como, e você não quer que aquela dupla acabe. Então você, depois de todos os episódios, aceitaria que a Ellie iria morrer e o Joel ia ficar sozinho? Não faz, sabe? Você iria sentir falta, você que assistiu a série. Então, começa, como eu disse, o massacre. O Joel começa matando geral. E não é sacanagem, tá? Assassinato, sangue frio mesmo, tiro na cara, facada. Bagulho violento, sabe? Realmente foi, como eles disseram, foi a parte que teve mais cenas de ação, né? Foi o episódio com mais cenas de ação na série toda. Por conta do Joel, ele fez tudo sozinho. E ele deletou todos os vagalumes do hospital. E ele chegou na sala de cirurgia, né? Nessa sala de cirurgia tem um ponto importante, né? Que eu vou só citar, mas não vou me alongar aqui. Mas, né, o médico já ia começar a operação. A Ellie estava sedada na cama lá, com as enfermeiras em volta. E aí o Joel fala pro médico libertar a Ellie. E ele fala não. E o Joel dá um tiro na cara do médico, tá? Guardem esse médico na memória e a gente volta pra lá, pra ele daqui a pouco.
né? Ele deixa as enfermeiras vivas, né? Acredito eu. Pega a Ellie, estacionamento, né? A Ellie desmaiada em seu colo, importante, né? Assim como no jogo, como sempre, fiel, todas as cenas, não tem como. A parte do combate que ele matando os vagalumes também, muito foda, não tem nem o que, né? Não tem nem o que discutir. Mas, chegando no estacionamento, né? Ele vai em direção ao carro ali que tá carregando a bateria, e a Marlene tá esperando ele meio na bituca ali, né? Atrás de uma pilastra. Eles discutem, pá, ela fala que o Joe não pode proteger ele pra sempre, que ele vai acabar morrendo e ela vai acabar morrendo sem ele. Vai ser mordida, dilacerada por algum instalador, algum corredor e tal. O Joe fica meio pensativo e aí, né, ele mata a Marlene também. Então, como eu disse, a Ellie nunca vai saber que a Marlene matou a mãe dela, porque a Marlene tá morta, então não tem ninguém pra contar. E aí a gente tem, claro, as conversas finais no carro, em que o Joel mente pra Ellie. Ele fala que chegaram lá no hospital, né? Os médicos fizeram alguns exames, mas que não conseguiram achar a cura, que tinham muitas pessoas que eram imunes ao vírus, mas mesmo assim eles não tinham conseguido achar a cura nessas pessoas e na Ellie também, e que eles tinham desistido de procurar a cura do vírus, né? Os vagalumes tinham desistido. E aí ele fala que alguns caçadores invadiram o hospital e por isso que todo mundo morreu. Ele não conta pra Ellie que ele matou todo mundo para salvar ela nessa parte do carro, né? Ela fica ligeiramente chateada, confusa, claro, né? Mas decepcionada. E aí eles estão indo para Wyoming, de volta pro Tommy, né? Pro acampamento do Tommy. E antes que eles cheguem, eles até no topo de uma montanha conseguem ver o acampamento lá de baixo. A Ellie pergunta de novo pro Joel se tudo que ele contou que aconteceu no hospital é verdade, e de novo ele mente na cara dela e ela fala: "Você jura que tudo que você contou pra mim dos vagalumes era verdade?" E aí o Joel fala: "Eu juro." E aí ela fala: "Não, beleza, você jura." Mas sabe, ela fica com aquela cara de desconfiança, saca? Porque meio que era o objetivo de vida da Ellie. Ela estava pronta, né, se necessário, para morrer por isso, e o Joel tirou a escolha dela, sabe? Foi realmente isso que ele fez, porque ela queria ajudar as pessoas, né? Se ela fosse a solução para o vírus, que ela era a solução para o vírus, e ele tirou essa escolha dela na cabeça do Joel, né, para protegê-la, para mantê-la viva, sacrificando um bem maior que seria, né, a cura da humanidade, simplesmente, né? Valeu, Joel. Bom, fim do episódio aqui, como eu disse, né, para você guardar na memória, aquele médico que o Joel matou tem uma importância fundamental, tá? Eu diria, para o desenvolvimento da próxima temporada de The Last of Us, porque ele vai ser vai ser um dos principais, né, catalisadores, impulsionadores, né, de motivos futuros na segunda temporada, tá? Então vou deixar só esse registro, não vou dar spoiler, né? Porque claro, eu já joguei o segundo jogo, e a segunda temporada vai ser baseada no segundo jogo. Então guarda esse médico na memória aí, porque você vai lembrar dele, né? Apesar da série com certeza fazer uma recapitulação na segunda temporada, você vai lembrar dele porque eu tô te falando, beleza? Então é isso aí, mais um episódio incrível. Dessa vez vamos ficar um tempo sem falar de The Last of Us, né? O multiplayer de The Last of Us 2 tá para chegar, tá? Tá em desenvolvimento aí, provavelmente chegue ainda esse ano. Então pro pessoal que gosta aí de uns gameplays, quando sair, com certeza eu devo trazer umas partidas aí pra gente brincar um pouco. Beleza? Então, como eu disse, episódio incrível, série perfeita, né? Eu daria com certeza, aproveitar que chegou no final do episódio, 10 de 10, sem sombra de dúvidas. Sou fanboy mesmo, não tô nem aí. Adoro The Last of Us, tenho tatuado o jogo, né? Então, se eu tenho tatuado o jogo e a série foi perfeita, não tem como dar menos de 10 de nota. Então, nota final de The Last of Us, 10. Parabéns, The Last of Us, parabéns HBO, ficou incrível a série.
né? Mostraram para as outras empresas como se faz uma adaptação de jogos para séries ou filmes, tanto faz. Uma aula de adaptação, né? Uma aula de amor aos fãs, né? Uma carta aos fãs. Então, show de bola, e é isso aí. Espero que você tenha gostado, tá? De todos os vídeos que eu fiz até agora de The Last of Us. Se você tá só assistindo esse aqui, pode olhar os outros. Eu fiz vídeo de todo o episódio de The Last of Us até agora. Então, e tá tudo na playlist, tá? Essa playlist que tá aparecendo aqui. Então, se você quiser maratonar aí todas as minhas análises, fica à vontade. E não esqueça de comentar aqui o que você achou da série de The Last of Us, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu, falou!